O bate-papo aqui com a doutora Ana Célia Gama dos Santos, especialista em direito previdenciário, e aí a gente falou sobre a reforma da Previdência, que está tramitando no Senado. Após ela passar no Senado, doutora, ela corre o risco de voltar ainda para a Câmara ou não? Ela já vai direto para a sanção do presidente, mesmo que tenha alguma alteração? Pois é, na próxima semana, no dia 24, ela é votada. Se houver qualquer alteração no texto, obrigatoriamente ela tem que voltar para a Câmara para análise e, a partir daí, voltar à tramitação. Por conta disso, inclusive, até para evitar isso, o que foi feito? Foi criada uma chamada PEC paralela. Ela está correndo em paralelo, houve uma votação simbólica no Senado que julgou a constitucionalidade dela. Foi feito o texto, esse texto, inclusive de relatoria, e está em andamento com o próprio Tasso Gereissati, que é o relator da PEC principal, e tudo aquilo que era polêmico na PEC principal agora é objeto da PEC paralela. O que é mais polêmico na paralela? Então, um dos assuntos que, inclusive, no texto original apresentado pelo governo era a questão dos estados e municípios. Na votação, na tramitação na Câmara da PEC principal, estados e municípios ficaram de fora e a discussão voltou no Senado. Até para não se tumultuar e para não se criar até essa questão de voltar para a Câmara caso houvesse alterações no texto, foi criada a PEC paralela e essa questão, e principalmente de estados e municípios, que eles querem realmente serem integrados, mas com relação a estados e municípios, algumas questões ainda vão gerar discussões, principalmente a proposta do relator com a inclusão dos estados e municípios é que se tenha aí uma economia de aproximadamente 350 bilhões e que se equilibre os cofres públicos de estados e municípios. A grande discussão está exatamente na questão alíquotas de recolhimento. Hoje, um servidor estadual municipal tem recolhimento de 11%, a intenção é que passe a 14%, mas em situações excepcionais, inclusive, estados e municípios vão poder criar alíquotas diferenciadas exatamente para equilíbrio. E isso foi que gerou muita discussão na Câmara e por isso ficou de fora e agora é um dos principais temas na PEC paralela. Essas pessoas que correram aí para dar entrada na aposentadoria, elas estão com a razão ou a senhora acha que não há motivo para tanta preocupação por parte dessas pessoas? Olha, a principal dica para todos é o seguinte: hoje o INSS ele faz a contagem de tempo através do extrato CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Na prática, muitas pessoas estão correndo, dando entrada no benefício, na aposentadoria ela está sendo negada. E por quais motivos? Falta de informações que constam na carteira de trabalho, mas não constam no extrato CNIS, porque toda a base do INSS é através do extrato CNIS. Muitas vezes também a questão do fator previdenciário, falta de recolhimentos com que faz com que o valor do benefício caia. Então, assim, é importante que, na dúvida, procure um especialista, faça realmente a verificação de toda a documentação. Eu digo para todos os meus clientes ou para quem me procura, a preparação para a aposentadoria ela tem que acontecer com pelo menos uns 5 anos de antecedência. Existem as questões trabalhos especiais, insalubres ou perigosos. Como é que faz esses preparativos? Como que se deve fazer? Então, a principal são os documentos. Carteira de trabalho, para o trabalhador que trabalha registrado. Carnês de contribuição. Muitas pessoas passam a ser autônomas ou contribuem através Mesmo de se carnês. constar no CNIS, ele é preciso apresentar o carnê? É necessário apresentar Mesmo perante o constando lá no... INSS. E principalmente em casos de divergências. Alguns documentos são fundamentais, por exemplo, o que acontece muito. A pessoa tem o registro na carteira, no entretanto, esse registro não consta no extrato CNIS. Então, ela precisa fazer provas. Normalmente, são 3 provas. Então, ela deve procurar o Ministério do Trabalho para verificar exatamente as informações que constam na RAIS, Caixa Econômica Federal, para pegar o chamado extrato analítico
detalhado do Fundo de Garantia, que vai trazer toda a informação desde o primeiro registro, desde o cadastro do PIS, e também ficha de registro do empregado, UNIRITS, coisas que realmente demonstrem para o INSS que aquele registro é válido e que ele possa ser computado. Tá ok. Doutora, muito obrigado pela sua participação no nosso programa aqui no Roda de Amigos, esclarecendo, tirando essas dúvidas com relação à reforma da Previdência. Um abraço, doutora Ana Célia. Muito obrigada, né? Eu gostaria de fazer um agradecimento a toda a equipe, à Rádio Roda de Amigos, principalmente a todos os ouvintes, ao Rogério Casagrande, e fico à disposição também para dúvidas. Eu sei que as dúvidas são inúmeras e principalmente do que vai acontecer daqui para o futuro. Quem quiser manter um contato com a senhora, por exemplo, nas redes sociais, encontra a Advocacia Gama dos Santos? Sim, o site da advocacia é www.gamadosantos.adv.br. Tá ok. Obrigado. Nós conversamos com a doutora Ana Célia Gama dos Santos e aqui ela é especialista em direito previdenciário e falamos sobre a reforma da Previdência. Programa Roda de Amigos. Senhorita. Agora com Beto Gil, a música Senhorita. Boa tarde.